Minha ex disse algo que não devia, então fiz com que ela fosse expulsa da faculdade. Eu tenho 21 anos e conheci minha ex-namorada Renata, nome falso, de 20 anos há aproximadamente 4 anos, quando tínhamos 17 e 16 anos, respectivamente. Estávamos sempre terminando e voltando por causa do comportamento dela e também do meu. Era tóxico e não éramos os mais adequados um para o outro. Eu era desconfiado e frio em alguns dias. Ela sempre estava bebendo e saindo com outras pessoas e não queria saber de mim, a menos que tivesse um dia ruim. Ela constantemente saía para beber, enviava fotos explícitas para outros caras, tinha relações sexuais e depois colocava a culpa tudo sendo um assalto para que eu não surtasse. E eu lidava mal com isso sendo rígido, criando regras e sendo excessivamente protetor dela. O que eu admito ser minha culpa. Mas ela sempre me fazia ser a fonte dos problemas dela e me culpava pelos pais dela odiarem, pela irmã ser má com ela, por não ter uma vida social. Mesmo que eu a tenha impedido de ela acabar com a sua própria vida quando a conheci, a tenha ajudado a terminar o ensino médio e conseguido uma bolsa de estudos na minha universidade local. Finalmente terminamos quando ela se mudou para a faculdade, a alguns bons quilômetros de distância, há mais ou menos 2 anos atrás. Após o término ela, aos 19 anos, começou a namorar um cara mais velhor onde ela ainda era menor de idade sem eu ter conhecimento na época. Segui em frente com minha vida e ela com a dela. Conheci alguém e tivemos um relacionamento perfeitamente saudável. Minha nova parceira trouxe o melhor de mim e me fez ser uma pessoa melhor, até um mês atrás, quando a perdi para complicações na vida dela. Infelizmente ela acabou falecendo. Eu lidei com o luto como precisava e continuei tentando melhorar, como ela sempre queria para mim. Avance uma semana atrás, quando Renata e eu nos encontramos e começamos a conversar novamente. Contei como estava indo minha vida, ela falou da dela. E começamos a ser amigos novamente. Ela sabia que eu estava de luto pois acabei contando toda a minha história para ela e, a princípio, foi incrivelmente simpática e pensei que poderíamos ter uma boa amizade. Nessa época nunca tive a intenção de voltar com ela, mas apenas manter uma amizade. Depois de um dia, ela começou a me comparar ao novo namorado dela de 21 anos e a zombar de mim por coisas que me faltavam e ficava esfregando na minha cara como ele é melhor em tudo comparado a mim. O problema começou quando ela começou a esfregar na minha cara sobre fazer sexo com ele e como deve ser ruim saber que eu não posso mais fazer isso com minhas. Não me importo de ser insultado, mas trazer ela à tona conhecendo minha dor foi demais. Eu disse para ela parar com isso e não falar sobre isso, e ela continuou me tratando como um cliente no trabalho dela. Ela ajuda pessoas com deficiência mental e sabe que tem uma leve deficiência, e ficava me dizendo que se eu não quisesse ser tratado assim, então parasse de dizer o que ela deveria fazer. Ela fica bêbada uma noite, me liga e começa a gritar comigo sobre nosso relacionamento e todos os problemas que ela enfrentou por estar comigo. Eu pedi desculpas e tentei fazer as pazes porque tenho que admitir que nem sempre fui o melhor. Nunca esperei que ela se desculpasse pelas dela, mas deixei claro o quanto sentia muito pela minha parte, pois sei que nem sempre estive certo. E finalmente ela desligou o telefone e provavelmente foi dormir ou vomitar no banheiro. Na noite seguinte, ela me liga novamente, mas agora mais tarde, 1h da manhã, ela estava novamente bêbada, começa a me chamar de nomes e diz que sempre fui cruel com ela. Ela está falando sobre sexo com o namorado dela e diz como está fazendo isso enquanto está falando comigo nesse momento, e eu fico cansado disso e digo para ela se danar e se tratar. Ela faz comentários de que vai continuar transando com ele, então eu faço um comentário do tipo, legal, agora se ele ao menos conseguisse satisfazer você, o que deixou o namorado dela furioso. Ele então ameaça me matar, e então Renata se intromete e diz que eu deveria ir procurar minha ex e contar o quão horrível eu costumava ser e como estraguei tudo. Ela diz que se o dia chegar em que minha esposa voltar dos mortos, ela nunca mais iria querer me ver novamente. Isso foi a gota d'água. Ela poderia ter zombado de mim, mas trazer o assunto da minha outra parceira novamente foi um golpe muito baixo, até mesmo para ela. Então veio minha vingança nuclear. Ambos eram estudantes universitários morando no dormitório com bolsas de estudo. A faculdade tem uma regra contra álcool e você perde a bolsa se for pego com bebendo ou com bebidas. Pensando nisso, entrei em contato com a polícia,
Dei o número do dormitório dela, expliquei que ela estava bebendo sendo menor de idade, que o namorado estava fornecendo álcool e que eles estavam tendo relações sexuais no dormitório. A polícia apareceu, os colegas de quarto dela os deixaram entrar, bateram na porta, a pegaram bêbada com todos os tipos de álcool e os pegaram obviamente tendo relações sexuais enquanto ela estava bêbada. Ela acabou sendo acusada de beber sendo menor de idade, ele foi acusado de fornecer álcool para uma menor e está enfrentando acusações adicionais de assédio sexual porque a embriagou e depois teve relações com ela enquanto ela estava abaixo da idade legal. E ambas as bolsas de estudo foram perdidas e os dois acabaram sendo expulsos. Agora ambos têm que deixar a cidade e moram em estados completamente diferentes. Ela queria me fazer sentir inferior? Aproveite a sua expulsão da faculdade. Atualização: acabei conversando com a colega de quarto dela no campus. As acusações de assédio não se mantiveram porque ela disse que foi consensual antes de beber. Fico pelo menos feliz que verifiquem isso caso não seja. Os pais dela desceram e pegaram as coisas dela com ela e foram embora. A colega de quarto dela não gostava do namorado de qualquer maneira. Ela disse que ele era só um idiota com todo mundo, menos Renata. Não disse a ela que fui eu quem chamou a polícia do campus, mas tenho certeza de que eles sabem quem chamou. Renata e seu namorado ainda estão juntos, apenas morando nas casas dos pais deles até resolverem algo. Para ser justo, o namorado dela ameaçou me machucar fisicamente. E ela me insultou várias vezes. Pelo lado bom, ele está longe demais para me machucar agora. Eu acho que foi uma boa vingança? Sim. Me sinto mal? Um pouco. Com certeza consigo ver a imaturidade que cometi e entendo onde preciso melhorar como pessoa, mas sinto que ela precisava de uma lição, e tive que ensinar a ela o seu lugar. Pergunta 1. Como a polícia poderia entrar sem ter causa justificável? Resposta 1. O campus tem seu próprio departamento de polícia e se houver algo que viole as regras do dormitório, o campus tem todas as chaves dos dormitórios e pode deixar a polícia entrar. Eles já entraram no dormitório da minha ex para um colega de quarto suspeito de esconder álcool e eles têm permissão para fazer buscas porque estão na propriedade do campus. Pergunta 2. Por que você sequer voltou a falar com ela novamente e por que não a bloqueou? Resposta 2. Eu não a vejo há mais de um ano, mudei muito desde então, senti que ela merecia ter uma chance também. Ela foi muito legal no começo. Mas obviamente esqueci com quem estava lidando. Perder alguém e o isolamento disso e o luto não me colocaram no melhor lugar. Eu esperava algumas dificuldades para superar. Não isso. Pergunta 3. Por que eles considerariam acusações de assédio? Resposta 3. Um cara mais velho dá uma substância que altera a mente de uma garota abaixo da idade legal para consumo de álcool e tem relações sexuais com ela. Nosso campus tem um problema com isso. Pergunta 4. Como 20 anos é considerado menor de idade? Resposta 4. Beber sendo menor de idade é considerado para qualquer pessoa abaixo dos 21 anos aqui onde vivo. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!